Também quero agradecer a todos que estão aqui conosco esta noite e especialmente ao Nuno. Eu vou fazer uma breve apresentação do Nuno, em termos curriculares. Não farei a apresentação propriamente da pessoa, mas sim do artista plástico, Nuno Ramalho. Depois desta apresentação iremos ver o vídeo e logo a seguir iniciaremos então a conversa. Nuno Ramalho nasceu em 1975 em Oliveira de Azeméis, vive e trabalha no Porto, licenciado em Artes Plásticas, vertente de Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mestre pelo Art Institute de São Francisco, nos Estados Unidos, doutorado também pela Faculdade de Belas Artes do Porto, tendo iniciado, digamos, o seu doutoramento no Goldsmith, em Londres. Apresenta o seu trabalho desde 1999, precisamente o ano em que termina a licenciatura, e tem, digamos, apresentado o seu trabalho em diversas exposições individuais, quase 20 exposições individuais, cinco das quais em colaboração com outros artistas plásticos. Participou em mais de 60 exposições individuais em Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Rússia, Alemanha, e podemos ir buscar mais. Enquanto artista comissário, comissariou 7 exposições e é atualmente responsável por um projeto de videoarte, a playlist no Candelabro, que conta já com 40 mostras. A última, né, com 47. cerca de 47 mostras de espaço. 47 mostras. A última inaugurou precisamente há uma semana atrás, com Susana Quioca e Isabela Ribeiro. Foi também responsável por um projeto de conversas, de partilhas, de projetos no campo das artes plásticas, da arquitetura, de design e não só, intitulado Recursos Humanos, não é? E digamos, o seu trabalho está representado em diversas coleções particulares e em várias institucionais, e sublinho da Fundação de Serralves ou a do CAV, de Coimbra. Em 2004 foi nomeado para os prémios EDP Novos Artistas, um trabalho que iremos revisitar. Em 2002 foi artista residente na Triângulo, em Marselha, em França. Sim, Liliana Coutinho, bem-vinda. Entre 2006 e 2008 recebeu a bolsa Fulbright. Foi também bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian entre 2011 e 2015. Podemos dizer que no campo da arte e educação integrou a equipa do Serviço Educativo de Serralves entre 2000 e 2005, mesmo antes de ir para São Francisco. Em São Francisco, para além de aluno, logo a seguir, foi também professor assistente, uma artista que muito admiro, René Green, e já agora o seu professor e tutor de mestrado irá inaugurar precisamente amanhã na ciclo uma não era o tutor. Diga? Não era o tutor, mas está... Não era, pronto, falha, não. Já eu quero acrescentar mais, mas lá está, é mais um artista que muito admiro. Foi também professor na Faculdade de Belas Artes do Porto e atualmente é docente, sim? Não? Substituto do Miguel Leal. Foste professor, não foste para lá cozinhar. Sim, e não pois, foste para lá. Pronto. Também é verdade. E atualmente é docente da Escola Superior Artística do Porto. Atualmente podemos ver uma obra, numa exposição também coletiva, uma exposição que integra o projeto Tomate de Eduardo Neves, e aqui muito próximo, perto do Palácio de Cristal, no Paiol. Na verdade, nas traseiras dessa galeria
há uma ilha e alguns dos artistas criaram algumas obras específicas para esse lugar e é o caso, digamos, da obra que o Nuno Ramalho apresenta. Bem, ao longo desta conversa iremos falar de arte, de criação artística, do mercado de arte, do sistema artístico e das ligações entre os vários agentes desse sistema artístico. Mas antes de passarmos para a conversa, gostaria de partilhar convosco o vídeo que o Nuno criou precisamente para esta sessão. Poderão vê-lo a partir daqui, mas também encontra-se aqui no bate-papo uma ligação via YouTube e aí sim a qualidade será bem melhor do que esta. No final da apresentação do vídeo falaremos um pouco sobre a obra e iremos percorrer algumas obras de um percurso de 22 anos. Está bem? Então, até já, vamos ver então o vídeo.
328 million. 328 million. Back to Francois to Peter. 330 million. At 330 million. 330 million. Would you like 5? 330 million is bid, ladies and gentlemen. That's selling at 330 million. With Alex's client ahead of you here at 332 million. Back to Francois at 332 million. 332 is the number. 335. For those of you following online, you may not have heard it, but it was 350 was called on the telephone at 350 million for Linardi Salvage Company at 350 million. Here at Christie's at 350 million and looking for another bid, please, Francois, at 350. The conversation continues. So we will pause at 350 million. $352 million. $352 million is bid at $352 million. $355 million is bid. Would you like 340? 360, I beg your pardon. 355 is bid. 355 is bid. 360 will be next. 370 is bid. 370 million. 370 million. Back to Francois' client at $370 million. 400 million. E voltamos. É um bom ponto de partida para iniciarmos a nossa conversa. Em vez de ser eu a descrever o que é que teriam, o que é que temos aqui, o que é que observamos e vimos, a pergunta vai ser mesmo direta. Nuno, este vídeo, fala-nos um pouco deste vídeo. A componente de som, a componente de imagem. O som é um som filtrado. A imagem é uma imagem ruidosa que parece partir de algo figurativo. Temos sempre uma viagem entre uma figuração que se traduz em algo, digamos, mais abstrato. Ao sabermos que são a origem, digamos, deste som, também poderemos depois, de alguma forma, começar a pensar sobre uma dimensão. Para alguns poderá ser abstrata, para outros é extremamente concreta, que é a dimensão económica. Mas vou-te passar então a palavra, porque já falei demais, mas vamos conversando. Não falaste mais, meu caro, nunca falas demais. Eu tenho um bocadinho fetiche por vídeos no YouTube. A minha escolha particular são leilões de obras de arte.
é uma coisa que eu vejo para me entreter, para passar E o tempo. compras. Exato, faço solicitações também fantasmas. Um dia pode ser que sim. E basicamente o que nós vimos é o som retirado dos últimos minutos da licitação do Salvator Mundi, que é aquela obra que ainda está em discussão, será realmente um Leonardo da Vinci, não é? Mais um a juntar ao pouco número de pinturas que nos chegaram dele, ou se não, ou se será de facto um grande embuste. E o som que ouvimos, como disse, são os últimos minutos do leilão e também a imagem corresponde, portanto fiz, digamos, uma filmagem, um tracking, não é bem uma filmagem, não sei qual é, há aqui uma falta de vocabulário para falar de vídeos que não têm a ver necessariamente com produção mais tradicional, não é? No sentido da câmara ou do filme que fica, onde se fixam as imagens. Aqui o que me interessa particularmente nos trabalhos de vídeo que tenho desenvolvido é sempre uma imagem criada digitalmente, e foi o que fiz aqui também, portanto é aplicado um filtro, como no som, um filtro na imagem e basicamente nunca vemos a figura inteira, não é? E não vemos também os atributos que depois a figura carrega consigo. E é uma viagem basicamente pelos cabelos do Cristo, à volta da sua aura. Pronto, e a câmara basicamente não corresponde exatamente àquele fraccionamento que vimos aqui nesta versão. Portanto, aconselho e recomendo a quem possa e quem esteja interessado em ver o vídeo, ele estará, penso eu, no YouTube, portanto, aí pode-se ver já com a fluidez que ele tem, porque de facto as imagens são muito fluidas e era essa a intenção. E pronto, e é isso, é a minha obsessão por vídeos, vídeos de leiloeiras, materializou-se aqui nesta obra e porque eu acho sempre fascinante este domínio da esfera financeira introduzir-se completamente dentro do mundo da arte contemporânea e não só, como vemos no caso, não é, esta obra que vem lá de trás, supostamente, que chega aos nossos dias com um assombroso, tenebroso valor recorde de dinheiro investido. E sabemos que esse dinheiro, pronto, pois normalmente a história é sempre a mesma, não é? Ou vem de uma corporação com necessidades de lavagens de dinheiro um bocado suspeitas, ou, neste caso, para a obra, penso que integraria o Louvre em Abu Ghraib, e, portanto, seria o grande símbolo dessa franchising do Louvre, não é? Espalhado até aos Estados Árabes ricos. Mas nem sei qual é o estatuto da obra hoje em dia. Tenho acompanhado assim um pouco ao longe as notícias que estão chegando, porque na altura houve o frisson, precisamente por causa deste leilão. E depois descobriu-se quem era o comprador, não é? E entretanto, pronto, não sei se a obra já fará parte integrante deste Louvre ou se está a algures num armazém, como acontece a muitas destas obras extremamente valiosas e que passam por este circuito. Cada vez é mais importante, e percebeu-se isso no tempo de pandemia, das casas leiloeiras também. Bom, e era isto. É bem interessante porque este vídeo, introduzirmos, digamos, este vídeo nesta conversa, porque acabaste de apresentar e sublinhar toda uma dimensão simbólica do vídeo, da obra. Com todo o conteúdo sonoro da obra e do vídeo, né, tenta abordar o que é toda uma outra parte, que é económica, não é? Que, por sua vez, se apresenta como algo, digamos, real, concreto, não é? Que podemos contabilizar, medir, e parece se afastar de uma dimensão, digamos, mais abstrata. E neste vídeo, uma parece que se traduz na outra. Uma dá origem, digamos, à outra. Eu acho que interessa-me particularmente na finança, que é uma coisa que está relacionada com aquilo que tu traçaste assim em linhas gerais, como alguns dos interesses que eu tenho nas minhas obras, de forma mais presente, não é? Mais contínua. Há aqui esta dimensão esotérica da finança, particularmente da finança, não da economia real, do dia a dia, não é? Mas da finança, que eu acho
sou extremamente atraído por ela. Acho que somos todos ficamos todos um pouco embasbacados, mas há qualquer coisa profundamente sobrenatural nesta afirmação da finança e no modo como a finança hoje em dia, aliás, conduz os destinos de todos nós. A finança é uma coisa invisível, basicamente é invisível, não é? Fazendo aquela referência à história da teoria económica tradicional, da mão invisível do mercado, portanto, que é a tal mão que faz com que, pronto, as civilizações, os conjuntos sociais se vão afirmando, vão produzindo riqueza, essa riqueza chegará a todos, não é? Haverá essa possibilidade, pelo menos. E, portanto, o mercado resolve-se a si próprio, os problemas do mercado resolvem-se a si próprio, é sempre essa conversa que nós ouvimos, inclusive na última crise financeira também a conversa foi a mesma, não é? Sabendo que os mercados precisam de um mínimo de regulação, mas há sempre uma falta de coragem política enorme e assustadora em avançar nesse sentido. E, portanto, a finança apresenta-se como esta força poderosíssima, como eu digo e volto a dizer, é mesmo sobrenatural, é qualquer coisa que se apresenta como naturalmente viável e séria e científica, não é? Até aquela história do Prémio Nobel da Economia dá muito que pensar, porque de facto não é um Prémio Nobel que não existe à partida, que é inventado e pago posteriormente, mas de facto é isto, temos aqui uma presença, um domínio, pronto, que terá a ver depois com outro tipo de, estou-me a afastar aqui da conversa, mas terá a ver com outro tipo de desenho social que se tem manifestado, sobretudo depois do final da Segunda Guerra, não é? E depois da queda de Berlim, etc. De repente desaguamos aqui neste mundo liberal, neoliberal, e que, bom, em que de facto há estes sinais de uma crença que eu acho que é uma coisa profundamente humana e que nos conduz à arte também, e de repente o espaço que vai ser ocupado como fundamental nesse sentido humano da crença, nessa vontade humana da crença, acaba por ser este, o espaço da economia, o espaço da finança. E para mim isso faz sentido pensar sobre isso a partir da posição de criador artístico, não é? Porque precisamente a arte é uma coisa que se foi entrelaçando muito bem, foi-se dando muito bem com os aspectos financeiros mais tenebrosos e vice-versa. A finança também soube olhar para o artista como o trabalhador por excelência, é o tipo que não faz férias, que não descansa, que não está sempre presente para trabalhar, sempre disponível, sempre automaticamente é um trabalhador e perfeito, é um modelo perfeito de trabalhador. E acho que houve claramente no mercado laboral, no tal mundo à sério, no mundo real, não é? Houve quem olhasse mais do que para as obras de arte que eram produzidas, precisamente para os sistemas e metodologias que os artistas usavam e vêm com eles, vêm com a embalagem, não é? Como modos de condicionar outras ordens de trabalhadores para que sejam de facto também eles entusiastas e apaixonados pelo que fazem da mesma modo que normalmente os artistas tendem a ser, não é? Acho que aí há uma coisa interessante também, um olhar interessante sobre essas relações. Ainda bem que referes isso, porque vamos começar então por partilhar o PowerPoint que tenho aqui e de alguma forma a primeira imagem convoca-nos precisamente alguns estudos de algumas obras, umas realizadas, outras não, e de alguma forma leva-nos até ao trabalho do artista. Certo, alguns projetos, mas esta é apenas uma provocação, porque queria precisamente agora começar a percorrer um conjunto, ou melhor ainda, a viajar por esse corpo de trabalho imenso. É impossível em tão pouco tempo abordarmos a totalidade, mas pelo menos há aqui alguns momentos que são verdadeiramente importantes. No teu trabalho, a parte conceptual é verdadeiramente importante, mas a parte formal também, e informa muito relativamente a essa lado, digamos, conceptual. O objeto ou o material usado, não é, é verdadeiramente importante para a leitura da obra. Neste caso, a imagem é muito fraca,
quem não viu a imagem, a documentação, digamos, da obra não é a melhor para partilhar, mas contudo, eu creio que conseguimos perceber que o que temos aqui é uma instalação constituída por t-shirts pretas com uma inscrição. E esta inscrição é muito particular. Vou-te passar a palavra. Queres falar um pouco deste trabalho, colocando sempre lado a lado? Esse lado formal com um lado, digamos, conceptual. E aqui temos, sem dúvida, as duas unidas. Art is cool. Art is cool. Que por sua vez, pronto, depois a palavra também lida no seu inglês, também nos dá art school, qualquer coisa a ver com escolar também. Acho que foi a primeira exposição individual que fiz, e esta era uma das obras que apresentei na altura, e gostava desta, acho que isto acontece ainda hoje em dia, de alguma maneira com os trabalhos como moedas. Eu acabei por não ficar com nenhuma destas t-shirts, dei-as todas aos amigos e algumas ficaram na galeria e acho que nunca se vendeu nenhuma porque era um objeto estranho para se vender e eu gosto particularmente desses objetos estranhos de se vender. Acho que tudo se vende na arte, não é? Sabemos isso também dos tempos recentes, inclusive as performances, até de pessoas como artistas como o Tino Segal, por exemplo, que basicamente não há documentação nenhuma, mas as performances são vendidas, há um contrato, há um notário, há equipas de advogados, portanto, que formalizam o contrato que está a ser feito. Mas pronto, havia este apetite por qualquer coisa que fosse um objeto mais estranho. Acho que isto também se prendia muito com a minha experiência nas belas artes, né, na formação em escultura, procurar sempre alguns desvios nesses aspectos formais que tu indicas, ancorados naquilo que para mim eram considerações, né? Nós temos os nossos gostos, a nossa formação do gosto e a aprendizagem que essa formação acarreta. E pronto, e essa aprendizagem para além do aspecto ao lado, o aspecto formal na escola, né? Nas escolas por onde passei, depois tem uma outra componente ao lado e essa componente prende precisamente, se calhar, com um bocadinho do que está aqui também. Uma questão mais comunitária não é bem a palavra que quero dizer, mas comum, mais de grupo, isto é uma estética que olhamos nestas t-shirts e que descobrimos estéticas semelhantes, não é? E sabemos que tem a ver com os gostos marcados da juventude, da adolescência, da pertença a uma tribo, da pertença a uma comunidade. Neste caso, o universo gótico está aqui presente. Precisamente, eu era um gótico, não. Ainda sou. Ainda sou afrogótico agora, mas tipo, basicamente era o que me interessava, era explorar esses cantos, não é? São sempre coisas muito apetecíveis para os artistas, sobretudo da minha geração e um pouco mais para trás, não é? O aspecto mais, sim, das culturas adolescentes, mas aquelas que estão mais nas margens, aquelas que não são tão visíveis ou que não reúnem tanto um número tão grande de adeptos. E estas culturas mais marginais, precisamente ligadas às estéticas góticas, à música gótica e ao metal, até se quiseres, todas essas esferas são, não só para mim, mas para muitos artistas, são particularmente interessantes, pelo menos nesta altura. Era assim que a coisa funcionava, penso eu. Muito bem. Temos aqui um outro trabalho que é muito particular. Esta imagem faz parte de uma performance e o teu trabalho contempla o desenho, contempla para além da escultura, não é? Contempla o desenho, a performance, o vídeo que vimos, trabalhos em som. Esqueci-me de referir que ali ao fundo existia também nesta exposição individual um trabalho sonoro. Mas que era feito a partir do texto do João Sousa Cardoso, na altura foi o João que me escreveu o texto, e eu li o texto aos berros e era isso, aquele texto de folha de sala, não é? Era isso, o trabalho então era um bocadinho violento. Sim, nesse sentido, nos anos 90 falava-se muito de uma arte contextual e o teu trabalho entra, digamos, nessa dimensão.
apresentas uma exposição, a primeira exposição individual e até o texto, digamos, da folha de sala, ele próprio apropria-te dele e crias um outro trabalho. Mas esta performance é muito particular. E esta imagem também é muito particular. Há pouco também referias num lado, digamos, místico. Aqui convoca esse lado, mas também com algum humor. E, digamos, nesta mão podemos dizer que muito do que vamos ver, ou esperemos ver um maior número, digamos, de obras, parece estarem aqui enumeradas, certo? Para além de um conjunto de temáticas. Queres-me falar um pouco deste trabalho? Ele digamos, é 2 em 1, não é? Queres falar? Olha, não sei, a performance em si, eu não sou muito bom performer e não tenho assim grande prática de performance, acho que isso correu bem para aí uma vez ou duas, esta não foi seguramente uma delas, apesar de agora assim com esta distância, pronto, eu percebo que há algumas coisas que, pronto, tiveram a sua razão de existir, obviamente não me recordo exatamente o quê, mas porque foi mais interessante para mim, lá está, a formação da imagem anterior, que era o folheto, que era a imagem que anunciava esta performance. E fiquei muito mais, e gosto muito mais desta imagem. O que também é engraçado, porque é pensar neste encapotamento que temos na produção artística, não é? No fundo, pronto, tens que pensar aqui numa série de considerações, desde as imagens que seguem para divulgação, o que é que chega à imprensa, se a imprensa está para aí virada, ou o que é que sai como press release, o que é afirmado depois num texto de curadoria, eventualmente, que acompanha a exposição, não é? E aqui é interessante porque há quase um deslocamento, quer dizer, a performance, para mim, neste momento, passa quase para segundo plano. E o que é mais interessante é precisamente esta imagem. Acho que concentrou, como tu dizes, ali alguns pontos. Agora é engraçado olhar para eles e vê-los. Alguns pontos que, pronto, têm pontuado, passa a redundância, literalmente o trabalho que têm desenvolvido. Acho que isso traz assim um consciente de satisfação também, pensar precisamente nesse desvio, e isso é uma coisa que me interessa, lá está os tais desvios. Esse desvio entre aquilo que tem que ser considerado como a obra e qualquer coisa que tenha a ver com a ordem do material que acompanha a produção dessa obra e a sua exibição e a sua disseminação, e que acaba por ser igualmente útil, pelo menos para mim, enquanto artista, não é? E pensar se há aqui possibilidade de deslocação precisamente dos focos de atenção para este tipo de materiais, que normalmente são coisas que acompanham, que registam, que ficam para a posteridade, eventualmente, mas que não são a obra, não são tidos como obra, não é? E não sei, estava agora a pensar precisamente neste tipo de questão, mas assim muito em cima do acontecimento. Ao longo do teu trabalho foste pensando, digamos, o artista, o papel do artista e depois a relação com os diversos agentes, mas também o próprio trabalho artístico. Já há pouco falaste pontualmente dessa dimensão. Este trabalho apresentado primeiro em Londres, creio eu, e no ano passado, no ano passado? Há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos. Isto passou há ali o ano passado. O ano passado né? é aquela subtração. não é? Sim. Ora bem, há aqui um nevoeiro. Há 2 anos apresentaste este trabalho pela primeira vez em Portugal no Artes. E está intimamente relacionado ao trabalho, que é digamos, dos temas abordados digamos, do teu percurso, e que há pouco estavas precisamente a falar, né, numa ligação, ou quanto o trabalho artístico, né, poderá, de alguma forma, e essa condição de ser artista, porque se é sempre artista, poderá ser apropriada por todo um outro mercado. Né? Queres falar um pouco deste trabalho, fazendo esclarecendo melhor? Acho que outra vez estamos neste balanço entre coisas bem-sucedidas, assim, à distância, e menos sucedidas, não é? O trabalho tem aqui um corpo de texto,
que era suposto as pessoas lerem. Está abaixo deste New Work Coming Soon, há aqui há fragmentos, basicamente são convocadas algumas personagens, penso eu Isabel Carlos, por exemplo, que ainda é diretora, não, já não é, não sei. Já não é? Estava ligado à Fundação Gulbenkian e também uma anedota que me contaram a propósito da sua perpetuação nesse cargo e de eventuais candidatos à sua substituição. E, portanto, basicamente esse é o texto que anda por aqui por baixo. E depois tens de facto esta ansiedade, que é o New Work Coming Soon, este novo trabalho, em breve há um novo trabalho em breve virá qualquer coisa, sempre. Não é? Esta reprodução da produção, no caso do artista, pronto, que acompanha outra vez uma leitura, é possível uma leitura económica sobre a arte, não é? Sobre a sua produção, especialmente nos últimos 150 anos, por aí, e que vem, pronto, tem a ver com esta emancipação do artista face àquilo que eram os seus pousios habituais, não é? Durante este primeiro período da modernidade, pós-Renascimento, mas de facto aqui, a partir do século XIX, a coisa cimentou-se à volta, não é? Falamos outra vez nos góticos, falamos nos românticos, inevitavelmente, e portanto esta figura do artista com a sua criação e tal, e esta constante e perpétua zumbido da nova produção e de facto inscreveres continuamente há uma novidade, mesmo que a tua obra não se refira conceptualmente a essa busca ou a essa procura, mas tens de produzir, não é? Um artista não pode ficar parado, não pode deixar de mostrar o seu trabalho. Porquê? São algumas das minhas interrogações, não é? Eu não pretendo ser um artista à la Picasso, com 300 mil desenhos por dia produzidos, não é esse o meu objetivo, a minha interrogação é um bocadinho essa esquizofrenia da produção no artista e da produtividade, porque estamos no mundo em que estamos, e eu acho que é importante também os artistas questionarem profundamente aquilo que fazem, neste sentido, não é? E pronto, acho que este trabalho também foi uma felicidade do encontro com João Marruz, não é? Que me preparou literalmente, qualquer coisa que também tem a ver com, são as camadas de produtividade que eu gosto de convocar, que é de facto o artista, bom, eu escrevo este texto, mas não sou responsável por nada do que nós estamos a ver aqui visualmente. Não escolhi, não dei a minha opinião, não fiz qualquer tipo de pressão nem sugestão. Isto foi uma encomenda que eu fiz ao João, gostava que me desenhasses estes cartazes. São estes 2 cartazes, têm que ter estas dimensões e depois há aqui este texto que tem que estar presente, o resto. A dimensão da palavra espacializada é, na verdade, bem diferente desta, não é? Que se estende das paredes ao chão e vai decorrendo, digamos, no tempo, desta e desta. E há muitos outros trabalhos onde essa palavra, né, vai ganhando, digamos, uma visualidade. Esta aqui, de alguma forma, é-te estranho, não é? É um cartaz, pelo menos o formato do cartaz tinha sido requerido ao designer, sim ou não? Sim. Era um MUPI, basicamente era isso, são essas dimensões com que nós trabalhamos. Ora bem, e relativamente às relações com os artistas, aqui falaste, digamos, do que é um processo de colaboração com um outro artista, são vários artistas com quem foste trabalhando, o Renato Ferrão, o João Marçal, a Catarina Felgueiras e muitos outros. Mas as relações entre artistas, com artistas, é também por ti digamos, um dos temas abordados em muitas das obras. Esta obra fala-te regularmente desta obra, é uma obra belíssima que dialoga, quanto a mim, com esta. Mas comecemos por esta. Esta é muito particular. Mais uma vez temos aqui entre jovens adultos, adolescentes, pela forma como estão caracterizados, contudo conseguimos ver 2 inscrições, Jasper Jones e Robert Rauschenberg, 2 artistas fundadores do que seria, digamos, os neodadaístas, não é?
Sem dúvida há aqui digamos, uma mudança, estaríamos do que seria o início desta arte contemporânea, né? Um momento muito particular. Queres-me falar desta obra e, digamos, também fazendo a ponte para esta, porque há pontos em comuns, nem que seja a máscara, esta não é propriamente uma máscara, né, mas pelo menos há um rosto que não conseguimos ver, se bem que quando nos aproximamos destas obras conseguimos identificar alguns artistas, certo? Por isso, os artistas, a relação entre os artistas e tu próprio, não é? Enquanto artista colaboras com outros. Queres-me falar um pouco? Eles são todos, desde os que, com os quais vou colaborando, até aos que, como é este caso, né, do Rauschenberg e do Jones, até aos que já estão como figuras canónicas, são sempre relações quase amorosas. Uhum. Neste caso, literalmente, no caso do Rauschenberg e do Jones, que era aquela coisa que depois a história se encarrega de nos fazer perceber isso, não era propriamente o facto de serem homossexuais, não era qualquer coisa que tu sentisses na obra, quer do outro, e neles e dos outros como que se cruzaram, né? O Cy Twombly também, havia aqui saltavam umas relações uns com os outros, era uma coisa assim um bocadinho animada, digamos, este pessoal. Mas pronto, de facto há aqui qualquer coisa que tem a ver com essa entrega quase juvenil, esse quase teenager, não é? Outra vez, essa energia. Que me faz pensar, dando o salto, se quiseres, para a obra seguinte, faz pensar nessa ideia de comunidade, não é? Os artistas que vão aparecer depois nos esmaltes. Os esmaltes, que era uma coisa que eu comecei por fazer também com um dos artistas que eu, pronto, que ainda hoje gosto, que foi importante para mim, para me desligar de uma certa padronização, que era o Matthew Barney, precisamente foi a primeira obra que eu apresentei aqui, que era mesmo Loving Matthew Barney, neste tipo de suporte, que são as coisas que nós encontramos nos cemitérios, né? Ainda. As fotografias esmaltadas. É um outro suporte para a fotografia, não é? E interessava-me. Desde o início. Pronto, lá está a questão de um desvio outra vez, não é? Olhar para este processo que também me escapa, não era eu que produzia isto, havia uma loja que entretanto já fechou há muito tempo, aqui no Porto, perto das Belas Artes, e era lá que eu mandava produzir estas fotografias de esmalte. Mas sim, aqui de facto o que tu tens, que é uma coisa que eu vou usando como matéria-prima de vez em quando, já há algum tempo não faço isso, mas havia aqui uma intensidade na comunidade artística, digamos, que me era próxima na altura e do grupo, a pertença a um grupo. Sim. Não é? De alguma forma, há pouco referias aqui o amor, não é? E de alguma forma também o amor pela arte. Aqui o que mantém todo este grupo é precisamente esse mesmo amor pela arte. Contudo, ao vermos estas imagens, a presença da morte está presente. E a determinada altura iremos precisamente ver isso. Contudo, fizeste um vídeo, só temos aqui este frame, este vídeo era muito particular, porque tínhamos aqui era um conjunto de artistas que suportavam de alguma forma outros artistas, os elevavam, né? E podemos dizer que, digamos, todos os agentes do sistema artístico, aqueles que primeiro legitimam o trabalho de um artista, é um par, é o seu par. E o tal amor que de alguma forma referias aqui, ou que a luta, não é, estes artistas guerrilheiros, de alguma forma, que estão aqui representados, que encontram-se de uma outra forma, não é? Em celebração. Aquele que suporta, ou aqueles que suportam o que está acima, também, de alguma forma, estão vivos e vivem uma experiência tão positiva quanto estás, digamos, sobre. Não é? Queres falar um pouco? Mais uma vez, temos aqui a cultura popular muito presente. Sim, sim. Pronto, são todos trabalhos de uma mesma exposição, não é?
e que andava, pronto, à volta desta, qual é o teu lugar dentro de um grupo, e se esse grupo ainda por cima tem esta particularidade, é um grupo de amigos na qual a maior parte das pessoas são artistas também, como tu, não é? Estão na mesma geração, estão no mesmo contexto. Eu acho que depois haveria aqui outro tipo de camadas, outro tipo de leituras, nomeadamente em relação aos esmaltes ainda, tipo de perceber precisamente essa ligação que tu fizeste agora, não é? Não temos aqui este amor sem a morte, até pelo sítio de onde é descolado este suporte fotográfico e a associação que ele acarreta, e o facto, pronto, destas pessoas serem quase em estado vivo a sua inquietação, se quiseres, ou inquietação que rapidamente olhamos no contexto presente e olharmos para figuras encapuçadas, não é? Dispara-nos sinais de alerta, digamos assim. Recuamos um pouco com estas figuras cuja face não está totalmente visível. Portanto, são figuras que associamos claramente depois a palavras como terrorismo ou organizações desta ordem, não é? Portanto, há sempre aqui qualquer coisa de inquietante, sendo que são figuras de artistas, mas essa inquietação já aparece quase celebrada de uma forma distante. Portanto, se calhar era aqui uma pergunta sobre que papel é que está efetivamente reservado aos artistas hoje em dia, inclusivamente estes que são tenebrosos, no seu sentido mais poderoso da palavra, não é? Que trazem qualquer coisa desconfortável. O que é que sobrou disso? O que é que ficou disso? Acho que esse também era o meu espaço aqui de introdução. Ou de alguma forma onde está a força destes artistas, não é? É isso. É isso. Atendendo ao teu currículo e ao facto de teres também comissariado exposições e atualmente apresentares no Candelabro diversos projetos de vídeo, até vídeo por vezes expande-se no espaço, e sabendo que apresentaste até ao momento 47, por isso sabemos que são mais de 47 artistas apresentados, podemos dizer que algo ainda permanece. Esse estar a continuar em conjunto, não é? E, de alguma forma, sempre que há a apresentação de mais um projeto, há uma celebração. Mas vamos adiar a morte, de alguma forma, anunciada aqui. Certo? Anunciada, ou pelo menos enunciada, não é? Já nem é anunciada, é enunciada, já que temos os esmaltes. Este trabalho também feito em colaboração com João Marçal para um espaço muito específico nos maus hábitos, mais precisamente. Agora este espaço está descaracterizado, ou melhor ainda tem outras características. Exato. E é também belíssimo. É um jardim com pátio, com mesas, mas na altura a parede branca, e João Marçal criou uma pintura policromática na parte, digamos, superior, e tu no vidro, não é, de um corredor, inscreveste mais uma vez um conjunto de artistas. Grande parte destes artistas faziam parte, digamos, da exposição. O que tínhamos aqui era uma coletiva, a força do coletivo, que não é muito diferente desta ou desta, e é impressionante quando no teu currículo temos mais de 60 exposições coletivas e de alguma forma isso também se traduz em força. E aqui um diálogo entre desenho e pintura, entre a figuração e a abstração, e mais uma vez a inscrição do artista. Queres falar um pouco? Acho muito Já bem, podemos disseste passar para outra. É isso. Só para falar que temos aqui alguns dos próximos convidados, uma falta de Santos e Aida. Tu descreveste bem, isto era, penso eu que era a propósito do peso para a semana, não é? E portanto temos aqui os pesos, os originais, e temos a comunidade que ia circulando, não é? Naquele período em que os pesos estavam mais ativos, a comunidade que ia circulando por lá, e portanto e aquelas que eram as pessoas com quem estávamos, e portanto
basicamente era a espécie de apanhar este retrato de grupo, sendo que aqui, obviamente, depois tem esta faceta que, pronto, de vez em quando lá emerge nas coisas que faço, que é isto desaparece. Uhum. Sim, sim. Como vários outros trabalhos, desaparece, não tem a tentação de ficar na sua perpetuidade, e acho que isso interessa-me imenso. O que fica, o que sobra da arte pode estar lá na sua materialidade, e é ótimo podermos usufruir tudo aquilo que nos chegou de trás, não é? Uhum. Mas há qualquer coisa, lá está, do tal domínio esotérico também, que não está confinada no objeto, e que tem a ver com uma experiência, e essa experiência pode ter um momento e depois podemos seguir e experimentar outros. Uhum. E portanto essa qualidade da relação é que acho mais fundamental, e não tanto pois a fixação por vezes obsessiva, não é? Num determinado suporte. Acho que isso quer dizer, contra mim falo porque a coisa vai errando, não é? Vai andando de forma errante por padrões diferentes, mas de facto é uma das coisas que reparo que vai ocorrendo no meu trabalho, é essa ideia de pronto, a obra desaparece, aparece e depois desaparece, portanto não se mantém. E isso até te digo que tem muito a ver também com a própria ideia dos registros que eu faço dos meus trabalhos, que são sempre péssimos, como tu sabes bem. Tipo, É não verdade. tenho muita preocupação a documentar, é uma coisa que pá, não me tira o sono. Portanto, não sou um artista de Instagram, as minhas obras não existem belíssimas com os quadradinhos do Instagram, porque de facto a imagem é uma condição, as formas são condições da produção artística, não são as únicas, e portanto não é por aí. Sim. É interessante falares disso, está sempre presente tanto a vida como a morte, nem que seja, neste caso, que é o desaparecimento, digamos, desta intervenção, que é tanto moral como vitral. Esqueci-me de referir isso. O teu trabalho era um vitral e, de alguma forma, o trabalho do Marçal, um moral. E, como há pouco estávamos a falar, sempre lado a lado, a vida e a morte. De alguma forma, foste anunciando aqui, e este trabalho é muito particular, ele diz Monte de Artistas, mas na verdade o título é Monte de Artistas Emergentes. Pois havia duas, Havia duas, é esta e exato. esta. Uma tem um título, outra tem outro. Ok, Não, então não me perguntes qual está é certo. qual. É isso. De alguma forma, este trabalho encerra esse pensamento. A vida, o que estes artistas, dinamizando espaços, sustentando-se uns aos outros, apoiando o trabalho uns dos outros, né, criaram de alguma forma uma realidade, mas de alguma forma também, na altura, ainda todos muito jovens, né, e a lista deles, criaste este monte de artistas. Queres falar um pouco desta obra? Tem Isto novamente a tornou-se ver com este... realidade de alguma forma. Na altura parecia-me que estarias a ser muito pessimista, e eu temos aqui um nihilista em pleno, mas afinal... Uma vez gótico, Maia, sempre gótico. Okay. Não dá. Pois, outra vez, quer dizer, isto são preocupações que não são minhas, eu vou tomando emprestadas, não é? As tais aprendizagens que tu vais fazendo, e uma coisa que me é dada a perceber, e qualquer pessoa que acompanha a arte contemporânea percebe isso. Temos estes fluxos, estas vagas, tu és professor no ensino, eu sou professor no ensino também superior, temos vagas, pessoas que saem com determinadas expectativas, e depois há todo um aparato que trucida essas expectativas, não é? Ou, pelo contrário, faz uma exacerbação histérica do novo artista, não é? Temos vagas sucessivas que alimentam as estruturas que temos vigentes e que pouco questionadas, não é? E que de facto pronto, se alimentam também do que vem de trás, do engajamento que vem de trás, não é? Portanto, as pessoas passam pela máquina educativa, depois seguem rumo, supostamente, a um mercado, ou pelo menos a uma circulação, não é? Ou uma institucionalização, na melhor das hipóteses até. E, portanto, tudo isto, estamos a falar de pessoas, não é?
Precisamente. E estamos a falar de pessoas, pronto, muitas delas, os artistas, têm sempre a fama dos egos, que é verdade, em muitos casos, e portanto são egos muito delicados, muito insuflados facilmente e tal. Portanto, ter esta condição, a atenção que é dedicada sobre ti em determinada altura e que depois é colocada noutro sítio, noutra gente, noutro artista, no que vem a seguir. E portanto o teu tempo parece que se queimou ali, não é? Acabou. Se não aconteceste, paciência, temos aqui alguém mais predisposto para isso. E portanto isto, não sei, estas Aqui, fotografias tinham qualquer coisa dessa ressonância também. Se fizermos um enquadramento histórico, talvez possa ajudar. Estávamos numa passagem dos anos 90 para a primeira década do que seria o novo século. O número de escolas artísticas só no Porto aumentou consideravelmente. Tínhamos a Faculdade de Belas Artes do Porto, a ESAP, passou a haver também a Católica, a ESMAI, vários institutos de fotografia e por aí fora. Bem, o número de artistas é bem maior. Também é verdade que o número de galerias foi aumentando ao longo dos anos 90. Temos ali um momento do Rui Rio, uma personagem, pronto, não vamos avançar muito mais, mas, na verdade, relativamente não vejo porque não. Foi a presença do Rui Rio nesta Câmara do Porto, todos nós experienciamos e vivemos essa realidade, que é o número de espaços ou de galerias foi, digamos, tivemos o Porto 2001 e a explosão, os artistas foram-se organizando como forma de resposta em espaços, digamos, alternativos, ou criando também eventos pontuais ou até regulares, não é? E iam até dando vida a uma cidade cujo centro estava cada vez mais justificado. É verdade. Não é? É verdade. E de alguma forma é um período muito rico em termos, digamos, de vida, mas a morte estava sempre. tu quase estás mais gótico do que eu. Eu ainda estou é mais gótico. É. Então, vamos passar para esta. Mas vamos só rapidamente. Este momento, estes rebentos com os artistas muito impulsionados, por exemplo, figuras como tu, sabes bem, ou a Liliana, que penso que estará também connosco. Sim, quer dizer, tudo isto ligado ainda à nossa passagem pelas Belas Artes, não é? E depois esta ativação destes espaços, não eram os únicos, havia outras comunidades, imagina, fazerem também o mesmo, mas pronto, os pontos de contacto depois, não é? As órbitas vão circulando, é natural que aconteça, mesmo numa cidade com as dimensões mais pequenas como é a do Porto, mas felizmente isto é uma coisa que tem vindo a acontecer, mesmo nos tempos de hoje, por exemplo, em que se pode dizer que a política cultural da Câmara já será uma outra realidade, não é? Mas ainda assim os espaços multiplicam-se e acontecem, e vão aparecendo, e vai-se inscrevendo, e vão-se estando, não é? E isso é o que traça a cena artística de uma qualquer comunidade, de uma qualquer localidade. Não é? Na nossa altura, se calhar, a coisa surgiu mais com uma outra urgência, mas felizmente, pronto, hoje em dia penso que já se percebeu que mais do que a institucionalização, ou mais a maneira como os museus têm que interrogar que não está a acontecer, claramente isso é visível no Museu de Serralves, por exemplo, não é? Que conversa, mais uma vez, vai andar a reboque de outro tipo de ideologias. Mas os museus hoje em dia já estão, os grandes museus, as grandes máquinas, já estão a interrogar-se sobre determinado tipo de comportamento que têm, de facto, abraçado nas últimas 3 décadas, 4 décadas. E este modo de consumir e de expor e de promover a arte. E o gatekeeping que se faz na circulação, não é? Se nós olharmos para as feiras de arte, as grandes feiras de arte, então, isso é ridículo. Percebermos quantos artistas lá estão, quantos é que repetem, quantas galerias, não é? E, portanto, percebemos que depois ao final chegamos com uma lista de 20 nomes em feiras de arte, não é? Tens 20 produtos, 20 iogurtes, não tens 200 mil. Pronto. E se calhar esta ideia das iniciativas, dos espaços, daquilo que vocês fazem, por exemplo, no Mira, que é feito noutros, que eu faço um pouco no Candelabro também,
isto pode, há aqui lições que ainda não estão completamente aprendidas, não é? E se calhar um futuro de circulação da artística inevitavelmente vai passar por olharmos com outra atenção para esses outros modelos. E eu acho que isso é importante começar precisamente pelos artistas que não sentem espaços abertos para si, artistas e outros agentes, como é óbvio, mas que têm que os criar. Não é? Então, a nossa urgência seria outra nesta altura, e portanto aí também quase este fatalismo, porque só haveria aqui o horizonte, não é, do sucesso comercial ou do sucesso institucional, e portanto eu acho que hoje em dia estes sucessos temos que ter uma pausa neles e perguntar-nos de facto o que é isto, que é um artista de sucesso hoje em dia. Quem é que serve, para que é que serve? Pronto, é um bocadinho por aí. Dessa reflexão em torno do artista, grande parte dessa reflexão é feita a partir de ti. E suporte da autorrepresentação. Há um conjunto de trabalhos em fotografia, mas também em desenho que dão conta disso. Já estamos muito adiantados na hora e eu vou tentar, digamos, agora apresentar mais trabalhos. Mas queres falar um pouco deste trabalho? Devolve-nos aqui, digamos, duas dimensões. Reconhecemos esta personagem que está no interior do automóvel e ao fundo, não é, temos precisamente aqui o retrato do artista, que de alguma forma parece aliado, né, de tudo o que acontece neste interior. Pronto, assim, Interior versus exterior, ao mesmo tempo um muro grafitado e uma zona parece algo periférica, ou a ideia de muro, claro, que está intimamente ligada a esta. Pronto, assim, estes objetos que se encontram ao lado. Posso resumir aqui isto assim rapidamente, então para avançarmos também. Isto é uma colaboração com outro, isto é feito em São Francisco, isto é o trabalho que eu apresentei no final do curso, no final do mestrado, em colaboração com outro amigo, o Eric Reis Lamotte, que é um artista mexicano. E, portanto, aquilo é desenhado como se fosse uma feira de arte, a exposição de finalistas. Portanto, cada um tem o seu stand. E nós apresentamos um stand em duplicado, onde estavam estas duas imagens. Portanto, tu vias a exposição, apanhavas o stand do Eric e depois mais à frente apanhavas o meu e eram exatamente a mesma coisa. E, portanto, já isso fazia um bocadinho de confusão. Em relação à fotografia em si, ela é uma apropriação de uma das fotógrafas. O instituto onde eu estive é famosíssimo no mundo da fotografia porque saíram de lá grandes nomes da fotografia. Um deles foi a Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa mais ligada ao aspecto comercial, e esta é a fotografia que ela faz para a Louis Vuitton, aquela marca francesa de artigos de luxo que aparece ali. O personagem, obviamente, é o nosso Gorbachev, que muito, as gerações mais novas, já podemos falar assim, não sabem quem é. O muro que tu vês é o muro de Berlim, e portanto, é este peso, é a derrocada de um dos, não é, de um dos modelos de organização social que tivemos ao longo, ainda durante o século XX, e, portanto, mas que depois chegou ali a um momento de paragem. Portanto, temos aqui o artigo de luxo, temos o político, temos o muro de Berlim, e depois temos o artista, que anda ali bem, não sei bem a fazer o quê, pronto, a fumar um cigarro. Aliado, de alguma forma, desta realidade. Sim, e aliado desta basicamente realidade. Parece a levar com o muro em cima também, não é? Que nesta imagem é o que tu vês, é um bocadinho a derrocada do muro, que sabemos que ainda lá estão algumas partes, inclusive a parte onde isto é filmado. Portanto, havia aqui, mais uma vez, havia umas camadinhas para dissecarmos, não é? Se calhar com outro tempo. Eu lembro que na altura, pronto, o Ocui era meu professor e como a escola era muito virada para a fotografia, ele vinha precisamente da fotografia. Eu lembro que tivemos uma conversa muito, muito feliz sobre esse trabalho, sobre a maneira como nós apresentamos o trabalho, que ele também, pronto, teceu as suas considerações na altura e que foi assim uma outra grande lição, lá está. Pronto, mas sim, basicamente era isto. Este é o material com que tu tens vindo a trabalhar e tem servido para criar um conjunto de obras significativas, entre os quais murais, objetos, algo mais escultóricos, site-specific e por aí fora. Esta é, digamos, uma obra muito particular.
apresentada precisamente nos prémios EDP Novos Artistas, no CCB, e apresenta precisamente aqui uma autorrepresentação do artista, de alguma forma, a vomitar, seria de alguma forma o próprio dinheiro. Talvez É. o que estou aqui a dizer. Queres falar um pouco deste trabalho e, se quiseres, podemos também passar para este, fazem parte, digamos, da mesma série, um mural significativo, foi apresentado na Galeria Municipal do Porto, na exposição Sub-40, para além da memória conhecida, e ambos comportam uma autorrepresentação, mas também uma consciência do que é ser artista ou da condição do artista em Portugal. Depois disso passaremos para outras. Ok. Eu vou me centrar se calhar aqui na utilização do dinheiro, porque às vezes eu já ouvi comentários de colegas sobre colegas, pares, não é? Sim, sim. O artista da moedinha, vais fazer mais um trabalho com moedinha. É tipo, pá, eu não estou a falar de moedinhas, amigos. As moedinhas vão à vida delas, os trabalhos são desmanchados outra vez e voltam para o Banco de Portugal ou de onde é que venham. É essa uma condição destes trabalhos. Eu nunca vou conseguir fazer nenhum destes trabalhos exatamente como ele aparece no momento em que é feito. A partir do momento em que ele é desmanchado, desaparece do mapa, mesmo que eu refaça, como aconteceu com o Arco do Triunfo, que esteve, como tu dizes, no Porto e depois passou para uma exposição em São Paulo. Mas pronto, tem essa particularidade. Outra vez, o dinheiro, esta ideia de uma concertação à volta de um contrato, não é? De uma crença, nós acreditamos, nós temos que acreditar que o valor tem dinheiro para podermos operar, porque senão, não é? Se vemos aquelas desvalorizações brutais, por exemplo, que aconteceu, eu senti isso na feitura desta obra, na recriação desta obra no Brasil, em que eu estava com moedas de 1936 nas mãos, não era, porque eu cheguei ao Brasil e disseram-me logo, não há moedas aqui, as pessoas basicamente estão a deixar de usar as moedas, agora o que temos é uns caixotes que contam a história do Brasil. Não é? E, portanto, é esse tipo de fenómeno que a mim me interessa mais no uso deste material, para além de ser um material que comporta todos os outros, porque, lá está, porque temos aqui um material muito especial. Ele não é especial pela liga com que é feito, pelos aspectos formais, não é bem essa a história, faço-me entender. Portanto, é mesmo este aspecto mais diáfano, uma coisa mais, outra vez, esotérica. Como é que nós operamos tão bem à volta de uma crença fantástica, não é? Uma coisa que teceu civilizações inteiras e que ainda hoje tece, que é isto. Pronto, isto vai desaparecer, sabemos disso, as moedas vão sair de circulação mais dia menos dia. Viramos agora a pandemia, é uma das lições que eventualmente vamos tirar dela também, ou quem pensa sobre estas questões é que, de facto, o dinheiro vai passar mesmo, já como está a acontecer não é? Na esfera da finança, sobrepor-se um pouco a tudo o resto que compõe a economia, também aqui vamos passar para outros... já estamos em passagem, mas para outros modelos virtuais, desmaterializados, de circulação do valor, portanto, acompanhando a tal passagem precisamente para a finança, coisas escondidas, vamos deixar de ver o dinheiro, as transações que vamos passar a fazer pelo telemóvel, o cartão de crédito, que eventualmente também desaparecerá, mas é isto, não é? É o que nos espera, é de facto andarmos a lidar com valores que nunca vamos ver. Ele existe, estará lá, mas nunca vamos ver. Sim. Estas obras são muito particulares também porque estas moedas, o valor, digamos, de produção delas é muito maior que o valor. Estas moedas, em termos de produção, valem muito mais do que um cêntimo. Uma moeda de 5 cêntimos vale muito mais do que os 5 cêntimos. E isso é muito interessante quando temos, digamos, uma autorrepresentação feita com essas moedas, ou esta condição, estamos longe da verticalidade, digamos, do artista anterior, se bem que aqui, digamos, encontra-se a vomitar, é uma condição, digamos, existencial, ou leva-nos até ela, e este trabalho, que é muito particular, e há vários trabalhos
se em alguns trabalhos tu colaboras com outros artistas, há vários trabalhos em que tu convocas outros artistas. Neste caso, um mural que parte precisamente da memória e, neste caso, até da documentação que existe do mural que o Júlio Pomar criou para o cinema Batalha, e que foi mais uma vez anulado, subtraído, como este trabalho que tu apresentaste agora na Galeria Municipal até 25 de Abril, ele já não existe, como há pouco referias, tudo é retirado e as paredes pintadas de branco, as moedas voltam para o museu. São vários momentos em que convocas outros artistas, quer seja no desenho expandido, materializado com moedas, ou no desenho como riscador sobre um determinado papel, ou na fotografia, ou também no vídeo, ou até no que é o retrato de um artista pela obra que ele faz, pelas representações que ele faz. E nesse sentido uma responsabilização. Não é? Outra situação ainda que é o artista na relação com os outros agentes, neste caso com o galerista. E o galerista, digamos, neste mercado da arte é verdadeiramente importante. Seria, digamos, o que seria a primeira personagem. Digamos que os leilões estariam num outro, digamos, patamar. E não sei como é que se chama esta obra. Se fosse na parede seria mural, no chão também deve ser mural. Mas é sobre o chão. Entrávamos no espaço da galeria e víamos o artista, não é? Autorrepresentado, não é? De mãos dadas com o galerista. E este pensar a relação com o galerista. Outra situação ainda que é a experiência. Tínhamos que pisar. Não é? Eles estavam no chão e teríamos que pisar. Ao mesmo tempo, em termos formais, são imagens muito contrastantes que não usam, digamos, a cor, nesse sentido teríamos a não cor, o preto e o branco. A ideia, né, quase do mínimo para devolvermos o máximo. Atrás também estava. E, mais uma vez, a representação do galerista, digamos, numa outra dimensão. Queres falar um pouco desta série de trabalhos? Começa com a representação de outros artistas, que vêm desde os trabalhos do início, não é? Desta apresentação, e passa, digamos, para um outro par. O galerista entendido como um par. Queres falar um pouco? Não me quero alongar assim. Acho que eles são, muitas vezes, nas situações, nas imagens que estamos a ver, há aqui um dispositivo que é muito básico, como indicaste, por exemplo, na ideia do preto e branco, no contraste, não é? Até mesmo aqui neste desenho que é do galerista também. O galerista, pronto, mais uma vez eu venho numa situação muito... O meu galerista é tio da minha meia-irmã Inês. E, portanto, eu vim para o Porto estudar, depois de sair de António Rui em Lisboa, migrei para o Porto e, foi em casa do Zé Mário Brandão que eu vivi grande parte do tempo desde que cá estou. E, portanto, tornou-se naturalmente uma espécie de musa, não é? E ainda melhor porque através da vida dele e daquilo que ele percepcionava, fui aprendendo. Lá está. Portanto, aprendi muito, desde música brasileira até às práticas galerísticas, digamos, e ao sistema e às próprias ligações entre os agentes, esta casta, não é, de galeristas e tal. Pronto, fui estando presente, fui testemunhando, fui aprendendo, estava numa situação privilegiada, não no sentido de haver aqui algum tipo de nepotismo, não é? Porque acho que facilmente as pessoas saltam para essa conclusão, não era disso que se tratava, mas sim, de facto, pronto, tinha o privilégio de estar ali a ver acontecer o mercado da arte. Não é? José Mário atravessou aquela que era a maior galeria em Portugal na altura, talvez fosse mesmo a maior, não é? Não sei se a 111 estariam ali em competição, mas na altura havia
a Nazoni, isto anos 80. Sim, a Nazoni tinha duas Sim, exato, e depois pessoas, tinham dois as coisas em responsáveis. Lisboa e tal. Um Pronto. pelo que seria o mercado nacional e de alguma forma francês, espanhol, e um outro inglês e americano. Mas enfim, pronto, é uma figura tutelar na minha vida. Tutelar no sentido, há aqui uma aprendizagem, há uma relação pessoal, né? Também já amigo de infância do meu pai, portanto cresceram juntos, a mãe da minha irmã era a namorada do meu pai na altura, antes do meu pai conhecer a minha mãe. Portanto, há aqui vários cruzamentos. Também a minha vida é feita, a minha obra é feita de camadas, tipo cebola. Portanto, aqui estas obras acho que refletem de forma quase prismática, né? Apontam para direções diferentes, mas à volta assim, desta figura que se vai desdobrando entre ser o Zé Mário, né? A pessoa próxima, e também o galerista. Portanto, sim, podemos dizer, aqui teríamos o galerista, e aqui o Zé Mário. Né? E há uma dimensão cultural nestas imagens. Claro. Aqui, do lado esquerdo é o Zé Mário a cumprir o serviço militar obrigatório em Angola, e o que vemos ali são determinados elementos que de alguma forma nos devolvem um retrato da pessoa, mas também um retrato cultural dessa pessoa. E do lado direito o Zé Mário, já com o que seria uma ligação outra latitude, neste caso ao Brasil, mas também enquanto galerista, e vemos que o colar de miçangas é substituído ali pelos os cartões das feiras, exatamente. Precisamente. Tu, na altura, tiveste também necessidade de pensar não só os públicos, neste caso com uma obra com o Renato Ferrão, mas também o próprio espaço de apresentação de obras de arte. A galeria de arte. E até na altura essa galeria de arte encontrava-se em chamas. O que é também muito particular, algo fulgurante, não são as chamas, mas também sempre entre a vida e a morte. Mas há também um outro trabalho que é em torno do que é o lugar da produção artística, o ateliê, e também a sala de aula. E há muitas em comum. Num é o lugar de produção, outro é o lugar de apresentação. Podemos dizer que é no ateliê que, de alguma forma, nos distanciamos da obra, não é? Realizada, quase para ser um outro e poder, digamos, ver, avaliar, pensar essa mesma obra. Contudo, a ideia de público, qual a importância dele? E isto aqui é uma falsa questão, porque até na altura, no teu trabalho, sabemos que grande parte desse público eram os pares. Grande parte deste público são os vários agentes. Há então uma consciência de todos esses agentes, não é? do seu papel, da necessidade de estabelecerem, digamos, as relações. Parece que o amor pela arte seria, digamos, de uma forma mais incondicional, mas que, contudo, haverá sempre também um fim. Há vários trabalhos em que isso está presente. Queres falar um pouco? Ou é um devaneio meu? Não é um devaneio teu. Eu acho que aqui há questões que depois têm a ver também com os aspectos mais ligados à pedagogia, se calhar passando pelo museu de Serralves primeiro, não é? Uhum. E depois, eventualmente, a ligação ao ensino mais específico. O que é que eu tenho aprendido aí sobre mais sobre os públicos até. Bom, é daquelas banalidades, mas há pessoas que não gostam de arte, não vão gostar, não vão acompanhar, e é perigosíssimo quando a arte tenta entrar em competição,
com outros pontos de captação da atenção. Nós sabemos que vivemos na economia da atenção, não é? E eu não sei se os artistas, se a corrida deles terá que ser em direção a isso, a disputar a atenção com outras fontes mais industrializadas até, de produção cultural, nomeadamente, ou de produção de entretenimento. E eu acho que a arte será sempre uma coisa... voltamos voltamos aos esoterismos, não é? É uma coisa esotérica. A esotérica pressupõe um conhecimento dentro de uma coisa, é um espaço mais fechado, não é um espaço social tão amplo. E eu não sei, porque não vivi no passado, vivo agora neste presente, mas não sei se a experiência da arte terá sido assim sempre alguma vez de um triunfalismo tão exacerbado para toda uma comunidade, que tenha sido considerada sempre como uma coisa, uma experiência imprescindível da experiência individual de cada humano na Terra, não é? Acho que isso se calhar aconteceu nas cavernas, mas sobre as cavernas nós sabemos pouco. E depois foi sendo, pronto, vai sendo moldada à volta de uma... Ela está inscrita num tecido social, mas está sempre num espaço. Eu não sei se esta voluptuosidade da ideia quase não é, do nosso amigo Boys lá atrás, cada um é o artista e tal, é muito tentadora a ideia, é muito atrativa, não é? Mas também é muito localizada no tempo. Sabemos depois quais eram as outras ideias e qual é o estado do mundo naquela altura para afirmarmos, para avançarmos com isto. E pronto, e hoje em dia, quer dizer, a arte constantemente, estas conversas vão resvalando para uma espécie de defesa, não é? Tem que se pressupor que não, que a arte é para chegar a todos, é para ser para todos. Eu acho isso é um pouco problemática, essa questão. Eu acho é que há muitos espaços dentro da arte, felizmente, e há muitas maneiras da arte fazer a sua ocupação no espaço público e inserir-se no tecido social. Isso é que me parece saudável, haver essa ecologia em que há muita diversidade. E isso é, assim, o ponto principal. Porque quer dizer, uma pessoa que passou a vida como eu, quase a estudar e a consumir arte, não é? Tipo, grande parte do tempo da minha vida foi isso. Pronto, depois chegas à conclusão que és um estudioso da coisa, não é? E vais praticando essa aprendizagem e essas experiências vão se multiplicando depois em espaços que não são só da produção e distribuição e consumo da arte, não é? Tem a ver precisamente com questões pedagógicas também. Vais-te apercebendo disso, ou seja, a única coisa que é natural aí é de facto haver uma diversidade e tudo o resto me parece, pronto, um bocadinho de devaneio, portanto eu não sei quem é o meu público, para usar assim um chavão forte, não sei quem são as pessoas que acham que um trabalho num trabalho desenche as medidas, ou é mau, ou é uma coisa horripilante, ou é incompreensível. Eu acho que a arte exige um determinado esforço mental, exige um determinado esforço de conhecimento, mas isso é saudável, não é uma coisa má. Portanto, é mau é quando retiramos essas aparas da arte e pronto, e tudo passa a ser arte, então, não é? E tudo passa a ser passível de ser... Eu acho que não, há qualquer coisa profunda, lá está, e vem outra vez daquilo que culturalmente foi acontecendo no mundo ao longo de séculos, milénios, e há qualquer coisa profunda que se mantém. E a responsabilidade hoje em dia dos artistas acho que continua a ser a mesma também. E, portanto, às vezes a arte é sempre uma tentação de afastarmos a espuma dos dias, não é? E de ficar qualquer outra coisa. Portanto, acho que é essa profundidade. Não tem que estar presente na vida de toda a gente, constantemente, a toda a hora. Não está em mim, não estará eventualmente em ti, não estará em nenhum de nós. Portanto, acho que para mim é uma coisa belíssima quando esse encontro acontece e tu sentes qualquer coisa que não tem a ver com a pornografia das emoções, nem tem a ver com o facilitismo do agradar à vista ou do sensual. Não, há qualquer coisa que, pronto, que tem uma outra dimensão. É isto. Mas depois vais experimentando, eu acho que isso é fundamental e para mim tem sido sempre isso, embora não me pareça, mas
é importante para mim a experimentação, é importante ensaiar coisas, revisitar coisas, insistir em determinadas teclas, em determinados acordes, perceber que há coisas que estão mesmo presentes, eu não posso ficar refém delas, eventualmente, mas estão sempre presentes, acompanham-me, não é? Há pensamentos que eu não vou resolvê-los numa tese de doutoramento ou num trabalho, estão comigo e, portanto, vão acompanhando, vão evoluindo, vão mudando, vão tornando outras formas, outras imagens, mas vão ocupando esses espaços mentais, não é? O espaço, se quiseres, se calhar vamos ficando por aqui, mas o espaço de ateliê para mim não é importante. Eu tive ateliê uma vez na vida e foi com a Cecília durante muito pouco tempo. O resto, tive ateliês na escola, nos Estados Unidos e em Londres, e eu não tenho ateliê. Portanto, os meus espaços de produção são também os espaços onde eu exponho. É esse o meu ateliê e aquele que anda comigo todos os dias, não é? E esta coisa, esta maquinazinha do computador. Portanto, não tenho essa... Não é? Não sei. Sabes muito. Há muitos trabalhos, estavas a falar, estava-me a lembrar do trabalho que realizaste com o Renato Ferrão, que passa precisamente pela ideia de estúdio, onde numa loja, digamos, de revenda de móveis, temos alunos a desenhar o que seria uma aula, ao mesmo tempo o que seria uma sessão de ateliê, e aquele espaço é um espaço de exposição, mas é também um espaço de criação. Mas relativamente ao público, aquela plateia que também tinhas criado com o Renato Ferrão, víamos que era de alguma forma inconformada, inquieta, pouco... não cantava em uníssono. Tanto é que de alguma forma surgem entre aquelas cadeiras alinhadas que parece um pelotão, não é? Na altura temos o que seria a falha, o erro, a quebra, a violência e por aí fora. É de alguma forma isso que pretendes com as tuas plateias, quer seja enquanto professores, perante os pares, alunos artistas, quer seja enquanto artista par de outros artistas, a ver obras de outros artistas. Acho que aos teus. É um bocadinho esse espaço mental que se procura, eu procuro enquanto criador, em mim, não é? Quando estou neste registro de pensar as obras e como as pensar, pronto, são sempre, lá está, voltamos quase ao início, são sempre espaços desviantes, são sempre aberrações que me interessam mais do que coisas sincronizadas e harmoniosas. É tudo muito bom, mas eu acho que no espaço mental estamos cá há um pouco tempo, que se não aproveitarmos de facto aquilo que é mais estranho em nós, não é? E mais confrontacional com os pesos do mundo que temos em cima agora, que não são poucos, e as conformidades e as normatividades e os ciclos e os ritmos e tudo isto são coisas, não é? Que depois passam, pronto, também quase para o domínio psicanalítico, temos que pôr a sociedade toda no divã, mas há sempre qualquer coisa, sim, que não tem que ser conformado no espectador, no espaço, na obra. Não sei se isto responde muito, mas acho que é qualquer coisa dessa ordem da inquietação que vibra, não é? O resto até pode lá estar de uma maneira aparentemente fácil, dócil, mas que não é simples, nem simplista, não é? É sempre aí um bocadinho a tentação também, pronto, naturalmente, como humanos que somos também, vamos nos acomodando a determinado tipo de parâmetros, pronto, e eu acho que como criador não me interessa muito se essa inquietação em mim de interromper e de abanar esses parâmetros, se é visível depois no resultado final. É como te digo, o resultado final é o que é e sobre o qual eu não tenho grande domínio, não é? Não é aquela coisa fácil também do
público é que completa a obra. Completa a obra se eu quiser que eu complete, não é? Se não quiser, leva com aquilo que eu quero dizer e pronto, e ficamos por aí. Mas há sempre, pronto, mas mesmo nessas obras mais sloganísticas, mais propagandiosas, não é? Pode haver e deve haver um questionamento do público. E não há nada de errado se a obra for uma porcaria, for uma merda para a pessoa. Não há nada de errado nisso. Não lhe diz nada, ok? Felizmente temos um mundo todo por aí fora, não é? Onde há coisas que de facto te vão pertencer e que te vão criar outro tipo de possibilidades e de inteligência, não é? Mas se calhar também ficou lá alguma coisa de incómodo e nós, como vivemos numa sociedade hiper higienizada, onde tudo tem que ser, não é? Conforme a não nos provocar dor ou não nos provocar um mínimo de arrepio ou de... Pronto. Se calhar quando uma obra fica contigo ou fica a irritação por não acederes à obra, não conseguires lá estar, não perceber o que é que aquilo quer dizer, não é? Essas coisas que são frases feitas que as pessoas vão repetindo sempre em relação à arte contemporânea, não é? Mas pronto, se às vezes ficar essa irritação também pode ser produtiva aqui no bom sentido, não é? E convém que o seja. Portanto, o espaço da arte não é só o espaço da agradabilidade, como tendencialmente fomos acreditando, não é? Pode ser de facto uma coisa que é disforme, conceitualmente disforme. Acho que é mais por aí até do que formalizarmos o disforme e o incómodo. Também me parece assim uma receita fácil, mas o que me interessa mais são aquelas obras que de facto ou te dão um amparo e te dão uma outra possibilidade, seja porque são de facto especiais no seu caráter, no seu bom caráter, o tal belo, ou porque têm uma outra dimensão mais negativa e que de facto te empurram para outras direções também aí, nesse local negativo. Não é? E é importante saber assimilar isso também. Muito obrigado, Nuno. Eu não é que sei se agradeço. alguém quer, ainda vou passar a palavra, não sei se alguém quer comentar algo, colocar alguma questão. Já é tarde. Já é Temos tarde, que dormir. é verdade. Desculpe lá, posso só fazer uma pergunta? Claro que sim, com todo o gosto, Fernando Ribeiro. Sim. Olá, tudo bem? Olha, gostava só, eu sei que já é muito tarde, peço desculpa, mas gostava só de fazer uma pergunta. É assim, o Maia falou de uma coisa curiosa, que é a presença da morte no trabalho do Nuno. E eu acho muito curioso, é o facto de, pelo que consigo perceber, o Nuno consegue introduzir nessa mesma morte uma leveza muito, muito estranha. Quer dizer, estranha precisamente porque se trata da morte que o Maia fala. Desculpa lá. E então, desculpa, vocês nem sequer me veem. Estamos a ver. Sim, estamos a ver e ouvir muito bem. Não, é porque eu tenho as luzes quase todas apagadas aqui. Pronto. E então, era só para fazer uma pergunta. Dentro dessa leveza, há uma obra muito curiosa que o Nuno tem, que é do Arco do Triunfo. Aquela obra gigante. E há uma coisa muito estranha que o Nuno faz, que é moedas de 1 cêntimo que fazem uma figura gigante. Quer dizer, são várias obras que ele tem com essa... E a minha pergunta é, ele faz isso e depois com essas moedas faz as figuras gigantes. E o que acontece é que a minha pergunta é, essa figura reclina-se até ficar quase quadrúpede, não é? E depois, estranhamente, tem uma escala gigante e chama-se Arco do Triunfo. E a minha pergunta é essa, porque é que se chama Arco do Triunfo?
Desculpa lá, Nuno, fazer esta Nada pergunta de quase todo. à meia-noite. Não, Fernando, estamos bem. Agradeço-te a pergunta porque lá está, outra vez a funcionar aqui por camadas, não é? Essa figura aparece, é uma espécie de resposta ou de ponte, o outro lado da ponte, de uma travessia que é marcada pelo trabalho que esteve no CCB dos Prémios Novos Artistas, não é? Que é a primeira vez que eu usei, acho que foi mesmo a primeira vez que usei as moedas, usei o dinheiro. E portanto, isto foi, o comissário está aqui, não me deixa mentir, foi uma espécie de resposta a esse trabalho. E interessava-me precisamente isso, não é? Mesmo quando olhamos para, sei lá, para as figuras quase bizantinas, não é? Os mosaicos e tal, ou uma coisa gigantesca que tenhas como mural, elas aparecem sempre, pronto, a história da arte dá-nos isso, não é? Aparecem sempre monumentais, mesmo quando é um rapto ou uma violação, ou não sei o que, elas estão sempre na sua pose ereta, não é? Porque é isso que nos qualifica como seres inteligentes. E aqui pronto, de facto é quase uma constatação de que entre aquele vómito inicial, aquela expurga destas inquietações com... Esse trabalho do CCB começou porque há uma reunião com todos os artistas e a primeira pergunta que é colocada pelos artistas é quando é que recebemos o dinheiro? Foi assim que se abriu a reunião. Eu não me vou esquecer disso. E, portanto, a partir daí fiquei a pensar nessa, de facto, a premência do dinheiro, lá está. E pronto, e surge o Arco do Triunfo precisamente porque não se transformar isto num triunfo? Um bocadinho pegando na tal, esta parte final da conversa com o Maia. Porque não fazer aqui uma... Eu tinha, lá está, a professora René Green dizia-nos sempre, quando mostrava obras, não é? Em sala, víamos obras nos seminários, e às vezes havia aquela pessoa, aquele aluno, não é? O colega que adormecia. E ela dizia, mas não há nada de errado em a coisa ser chata. O vosso corpo está a responder. Não castiguem por causa disso. É chato, é. Às vezes é assim. Mas faz parte da vida. Portanto, passamos por isso também e dá-nos alguma coisa. Portanto, aqui havia esse Arco do Triunfo, acho que é um bocadinho a ironizar à volta dessa questão. Primeiro, essa verticalidade, não é, que nos caracteriza. Quer dizer, um artista de rastos não é o artista que tu queiras convidar. Não é? Não é um artista que queiras mostrar. É o oposto da verticalidade que se espera, digamos, do artista. Não é bem o oposto, porque ele pode estar ali numa posição em que estás-te a tentar levantar, ou estás mesmo, caíste agora, e agora o que é que acontece? Portanto, há ali uma suspensão de um tempo também, do movimento, não é? Que isso interessava-me particularmente nessa obra, e o Maia sabe bem que essa obra teria até uma outra um bocadinho mais explícita, que acabou por ficar na gaveta, ainda bem. Mas era de facto, era nesta confluência que eu estava a operar nessa altura, né? Foi há pouco tempo atrás, mas era precisamente como concluir uma resposta àquela fase inicial. E a resposta não é, claramente, não é um seu oposto, não é? É qualquer coisa que está ao lado da obra inicial, mas que não resolveu aquela situação, se quiseres, ou aquele parâmetro inicial do trabalho. E, portanto, também é essa, voltando àquela coisa do new work coming soon, também essa fome de novo e de avançares para outras posições onde nunca estiveste como artista. Isso também não me interessa muito por si só como questão, não é? Pronto, mas isso são as minhas são as minhas o que é que é dizer? Obsessões, pronto, tem a ver com isso, não tem necessidade de uma evolução, não, às vezes é importante sim, de facto, um olhar para trás e perceber que mesmo este país onde eu estou a produzir, o que é que mudou neste espaço de tempo? Como é que mudou? E depois percebes que claramente mudou, claramente algumas coisas para pior, outras, felizmente, estamos em situações mais desafogadas, não é? Mas, enfim, que tipo de balizas históricas, que tempo é que vai ficar aqui, não é? E como é que eu estou como artista neste tempo? Vendo, estando a absorver coisas. Mas há uma consciência também dali do papel do artista, porque a monumentalidade daquela figura, não é? É tal que parece que ela não cabe naquele espaço. E há uma outra obra onde, eu vou citar algumas
pessoas, com licença. Há uma outra obra Mas o pessoal onde acorda. aparece também, e a obra parece que não cabe no espaço. Temos esta, não, parece que é maior, o espaço, ele nem se poderá erguer. Né? Faz-me lembrar, até na altura, um poema, pensamento do Cesarini, né? Este país é um país de teto baixo, até na altura queremos crescer, mas batemos no teto e temos que olharmos, né? Sobre nós, né? E por aí fora. Mas esta obra, né, devolve-nos uma outra situação, que é algo bem maior, não é? Bem, com todas as diferenças, bem maior do que o E espaço. voltamos e entramos outra vez no plano da ficção, não é? Aqueles arcos do triunfo, os tais que dão nome à obra que o Fernando trouxe para aqui. O arco do triunfo, que aparece nas notas de 5 euros, que é material que eu também usei, não é? Notas de 100, notas de 500, uma nota de 500. Não existe nenhuma das arquiteturas que nós vemos nas notas de euro, não existe em lado nenhum. Elas são uma abstração sobre o que é que potencialmente, como cultura europeia, une estes povos todos. O que é que faz nós chineses ou americanos, não é? Neste caso europeus? Pronto, aquilo não existe. Aquele arco, em concreto, não existe em lado nenhum. E eu tinha a necessidade, ainda não acabei de dialogar com ele, precisamente. Há vários, temos exemplos de arquitetura modernista, temos... Este, pronto, é o arco romano. Não é o arco romano, é o arco do triunfo, mesmo tem outro tipo de consideração. Mas de facto, pronto, o que eu precisei foi de materializar aquilo. Sim, não, eu acho curioso, desculpa, acho curioso é porque, quer dizer, pelo que eu vou ouvindo falar, é como se tu estivesse a fazer um monumento de um fantasma. Quer dizer, porque tu ao bocado disseste uma coisa muito curiosa que é, as moedas de cêntimo, e nós sentimos isso já hoje no nosso dia-a-dia, não é? Porque um cêntimo, quer dizer, é coisa que já praticamente não existe, e depois no fundo é o símbolo do próprio dinheiro, não é? Quer dizer, o próprio dinheiro material também já não existe. Mas depois quando tu crias aquela figura que é monumental por um lado, mas é hiper leve por outro, é como se estivesse a produzir um monumento de algo absolutamente diáfano, não é? E isso é um paradoxo absolutamente incrível, não é? Portanto, e realmente, portanto, como tu dizes, para a cultura europeia, não é? Que é abraçada por um arco do triunfo. É como se fosse uma cultura que já não tem um lugar propriamente, mas que, ou seja, tem um lugar, mas esse lugar é fantasmático. Não é? É muito curioso isso. Mas e disseste muito bem, é mesmo essa... Eu acho que às vezes nem é tanto intencional, ou seja, não é uma coisa super calculada ao milímetro. Sim, claro. Há aquelas tendências, sabes, umas coisas muito impulsivas que vêm de ti, tu és artista, sabes isto também. Portanto, há ali um lugar qualquer e depois tentas perceber qual é esse lugar. E tem a ver muito com essa situação de contraste mesmo. É como tu dizes, há muita leveza, é o tipo de traço que eu tenho, mas há uma leveza que depois também podemos ir a outro lado, mas a outra ponta da discussão, mas vamos ficar com ela em stand-by, mas há uma leveza que depois é transformada pela escala, não é? E não me interessa aquele trabalho macho de repente, tenho uma parede, tumba, não é? Eu tenho um espaço gigante, bumba, vou fazer o maior que pode, tipo, não é? Sim. De posicionamento não é uma coisa que se calhar um dia vou lá chegar ou vou lá brincar, porque é uma brincadeira para mim, isto é um lugar de gozo que tem que me dar gozo, não só ver as obras dos outros, mas ver a minha também, não é? E essas, pronto, depois explorar essas tensões, às vezes é fácil, não é? Outras vezes é redundante, não interessa muito, depende de cada trabalho, pede coisas diferentes, mas neste caso, como era um trabalho de diálogo com o outro, que tinha precisamente essa escala, essa questão também, não é? Entravas ali no CCB, não havia maneira, na sala onde estava a exposição não havia maneira, não levares com aquilo em cima, literalmente. Portanto, mas era uma coisa muito leve, era uma coisa que não tinha manchas, não tinha modulação, volume, não tinha a perspectiva, não tinha, não é? Era uma coisa que aparecia ali, tal como esta também aparece, joga depois com o espaço, como o Maia indicou de outra maneira, sobretudo o Arco do Triunfo, com aquela impossibilidade, mesmo que a galeria seja gigantesca, esta pessoa não se consegue levantar, portanto, é aqui um gigante de Gulliver, não é?
e será sempre assim. Pronto, e Sim. calhar é essa... Sim. E já agora, só para terminar, também, agora que estou a pensar enquanto falas, também é curioso porque eu confesso que não vejo nenhum arco do triunfo. Ou seja, o que eu vejo é uma figura plana, mas eu sei que está lá um arco do triunfo. Portanto, é muito curioso porque o que se vê é algo tão volátil que portanto, que se torna bidimensional, mas nós sabemos que está lá uma tridimensionalidade, mas não a vemos. Estás a ver novamente a cena do fantasma, quer dizer, de algo que tu Exato. sabes que está lá, mas não a vês sequer. Eu acho que também... isso também tem muito a ver, sabes, curioso. com a situação, por exemplo, da não existência ou da minha não produção dentro de um ateliê. Não é comum, não costumo. Aliás, eu tive o ateliê e andei a escrever a tese no ateliê, quando escrevia. Era o que eu fazia basicamente no ateliê. Fiz muito pouco trabalho em si mesmo. Mas aqui uma questão fundamental que o Maia foi levantando também, que é, é o desenho. E o desenho nem sempre eu estou a desenhar, não é? Eu falo muito com as mãos e estou a desenhar, eu sei disso, tenho essa consciência. Portanto, o desenho é qualquer coisa que antes de surgir, depois na superfície onde vai surgir, mas é uma coisa que anda disparada cá por dentro, não é? E portanto tem essa força e pronto, começa efetivamente por ser imaterial, ser gasoso, é qualquer coisa e que não sei se alguma vez estará solidificada, mesmo quando passa para o papel, não é? Pronto, assim, há aqui estas questões que eu acho que também são importantes, portanto, essas volumetrias, às vezes mais vale ficarem intuídas, não serem explicitadas, não é? Serem tornadas... É isso que se sente, É um bocadinho até pelo material, que depois, pronto, é como te digo, aquilo desaparece e quando existir novamente nunca será a mesma coisa. Há de haver sempre ali uma questão de escala ou uma questão do próprio material físico em si. Aquelas moedas, mesmo que sejam exatamente as mesmas, era de loucos elas aparecerem exatamente na mesma posição, e mesmo que aparecessem, é não difícil, seria. naquela O local escala seria é muito outro, difícil. a circunstância seria outra, portanto, Claro. o tempo já é outro, portanto, eu gosto dessa afetação, desses ritmos, não é? Que as obras de arte podem ter. Acho que interessa-me explorar isso. Pessoalmente, interessa-me explorar isso. Muito obrigado. Sim. Temos mesmo obrigado que terminar. Obrigado, peço desculpa a todos que estavam, pronto, tínhamos prometido que terminaríamos já às 11, 11h10, já são 11h42. Eu agradeço a todos, mas agradeço especialmente ao Nuno Ramalho. Eu é que agradeço o convite, agradeço ao Mira, toda a equipa, a Manuel, ao João, ao Maia, obviamente, o a Henrique Patrícia, quer dizer alguma coisa? O Henrique levantou a mão? O Henrique quer ir dormir. Não, estou a bater palmas. Ok. É verdade, palmas. Está bem. Muito obrigado. Obrigado. Queria só então relembrar que na próxima semana a Rita Castro Neves estará à conversa com a Maria Mira e a Aida Castro. E amanhã temos 2 inaugurações no Mira Fórum. Foram apresentadas aqui precisamente pela Manuela Matos Monteiro e neste caso inauguram às 18 horas, estão convidadíssimos. Lembrar também que o professor Arthur Jaffa, perdão, lá estou eu outra vez. Já hoje... Alfredo Jar. O Alfredo Jar irá inaugurar, artista e professor do Nuno Ramalho, irá inaugurar amanhã também na Ciclo. E há também uma peça do Nuno e também do João Leonardo na exposição do projeto Tomate, comissariado pela Eduarda Neves, e também o vídeo do Gonçalo para ver na playlist. Muita coisa para ver, para fazer. Até à próxima semana. Manuela, quer dizer alguma coisa? Só dizer boa noite, desejar uma noite tranquila e até amanhã para todos. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite, Miras. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Até amanhã. Obrigado, eu.